Apocalipse 10. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama um leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia: Sela o que os 7 trovões falaram e não o escrevas. E o anjo que via estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: Vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: Dá-me o livrinho. E ele disse-me: Toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel. E havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: Importa que profetizes outra vez a muitos povos, e nações, e línguas, e reis. Oramos. Eterno e bondoso Pai, em Tua presença santa, magnífica e sobrenatural, nós, lembrando, Pai, que o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, e nos nossos ouvintes, aonde estiver chegando o som da nossa voz. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia! Programa Fé para Vencer. Estamos no ar de terça a sexta-feira, a partir das 22 horas, com a mensagem de fé, uma oração e trazendo a mensagem precursora da segunda vinda de Cristo. Tabernáculo da Fé, que fica ali na Rua Rainha da Paz 658, bairro Ana Maria, em Criciúma, e convidamos você, né, a estar conosco ali, fazer-nos uma visita. Agora eu vou contar uma história fiel que se deu na Palestina, na terra de Israel, na plenitude dos tempos, cumprindo as profecias, nasceu Cristo, Rei dos Reis. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos os nossos ouvintes. A Bíblia aqui que em Isaías 43 e no verso 10
e 11 e no 12, que nos diz assim: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creiais, entendais que eu sou o mesmo, e antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, eu salvei, eu o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, porque vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e eu sou seu Deus. Eterno e bondoso Pai, nós apresentamos os nossos ouvintes, invocamos o teu nome, conforme a palavra do Senhor nos diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que o Senhor nesta noite possa ser uma grande ajuda para esta pessoa que está ouvindo o programa Fé para Vencer. No nome do Senhor Jesus, Pai, coração, o ouvido seja circuncidado e a palavra desça no coração e seja confirmada, respondendo com a fé que uma vez foi dada aos santos. Nesta noite, os teus filhos, onde estiver, sejam alcançados para a glória do reino do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que bom estarmos mais uma vez juntos nesta programação, alegres e felizes, caminhando na presença de Deus. E essa presença de Deus, ela é o melhor lugar que tem para nós estarmos. Então, nós encontramos no tema desta noite um texto e um contexto. E a Bíblia diz que o Deus falou que Ele é o Salvador e fora de mim não há Salvador. Então Ele disse: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Isto é uma profecia. E o meu servo, a quem escolhi para que saibais e creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Salvador e fora de mim não há Salvador. Veja bem, existe uma denominação chamada Testemunhas de Jeová, que eles dizem que este versículo aqui fala a relação a eles, negativo. Isso aqui está falando dos cristãos, que nós não somos membro de nenhuma denominação, de nenhuma placa. Até porque não fecha esta profecia, porque eles não creem que o Senhor Jesus Cristo é o Salvador. E a Bíblia diz então, e lá em Lucas 2 e no verso 11: hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, Cristo o Senhor. A Bíblia é um livro, e nesta noite nós estamos examinando este livro. Em João 5,39, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então veja bem que segurança que nós temos na palavra do Senhor Jesus nesta noite, aonde a Bíblia diz em Mateus 24 e 35: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Aleluia! Veja bem que a palavra é mais segura do que os céus, este céu do qual nós pertencemos, e mais segura ainda do que o próprio planeta Terra, aonde nós pisamos. Que a Bíblia diz que o céu passa e a terra passa, mas a palavra do Senhor não passará. Ela vive eternamente e para sempre. Nós encontramos a palavra de Deus, ela é a segurança para nós. E conforme Atos 1:8, o Senhor Jesus disse: e descerá sobre vós o
Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas. Testemunhas da ressurreição. Testemunhas de que o Senhor Jesus Cristo entrou na nossa vida. A palavra de Deus diz, em 2 Coríntios 2, nos diz: nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos com sinceridade de Cristo, como se fosse de Deus para Deus. Então nós estamos aqui para sermos suas testemunhas. E o Senhor Jesus disse em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por aqui nós já fizemos uma base para nós então conhecermos o que é a verdade. E o profeta de Deus, na mensagem Perseverança, ele disse que a verdade, ela executa 3 coisas quando um cristão, um eleito, um predestinado, pré-ordenado, ouve. A primeira coisa que ela faz, a obra da verdade, ela intercepta o indivíduo da religião. Talvez esteja na mesma posição do apóstolo Paulo, em cima do cavalo e preso pela sua religião. Então a verdade veio e ela interceptou. Ele desceu ao chão. E você tem que descer ao chão. E a segunda coisa então que ela faz, ela te liberta do denominacionalismo, né, do ismo, e ela te traz então para a palavra. Ela intercepta, ela te liberta e ela te prende. Por isso Paulo escreveu e disse: Paulo, o prisioneiro de Jesus Cristo. E é o que nós somos nesta noite. Estamos presos em Cristo. E Cristo é a santa palavra. Cristo é o próprio verbo que se fez carne. E ele foi manifestado. Então nós precisamos recorrer às Escrituras. Nos diz que em seu nome os gentios esperarão. Veja bem, que nome poderoso. Os gentios esperarão no seu nome. Nós temos Filipenses 2, no verso 9, 10 e 11, que nos diz assim, ó: por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Veja bem, ó, os 7 nomes redentores de Jeová se cumpriram na pessoa do Messias ungido, que é o Senhor Jesus Cristo. Disto você não tem dúvida. Então, nós precisamos examinar e sentir com bastante responsabilidade o poder que tem este nome. Que o nome de Deus não é Jeová. O nome de Deus, nós vamos examinar aqui. Naquele dia, o meu povo saberá o meu nome. É uma profecia. Por esta causa eu digo: eis-me aqui. Ele vai se revelar a você nesta noite. Então, veja bem que Jesus disse na oração, quando ele orou sobre a doutrina da unicidade, ele disse em João 17,6: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Então, qual é o nome que foi manifestado na pessoa do Senhor Jesus Cristo? A Bíblia diz, Mateus capítulo 1 e no verso 18, que o anjo Gabriel deu-lhe o nome e disse que era para ser chamado pelo nome de Maria. Tu darás luz a um menino e chamará seu nome Jesus. Foi ganhar criança. A Bíblia diz em Lucas 2 que os pastores estavam no campo e o profeta, o irmão Brana, ele disse que não era uma multidão de pastores, era apenas 3 pastores. E Deus sempre precisou de 3, 2 ou 3 testemunhas. Ali a constelação de anjos desceu e disse que o Cristo tinha nascido, que ele era o Cristo Senhor. Então veja bem, ó, Senhor Jesus Cristo. E a patente, veja bem que o título de Senhor Jesus recebeu após a morte, após ele ter guerreado com Satanás dentro da 5ª dimensão.
quando ele foi lá e tirou a chave do inferno e da morte. Então vejam, ali houve a manifestação do nome completo de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, manifestando então os 3 ofícios da divindade, que é o ofício de Pai, Senhor, o ofício de Filho, Jesus, e o ofício do Espírito Santo, o qual está nesta noite sendo derramado, falando quando o nome do Senhor Jesus Cristo é invocado, conforme Jeremias 23 e 24 nos diz que o Espírito do Senhor enche o céu e enche a terra. Amém? Veja bem que há um poder neste nome. A Bíblia diz em Atos 16 e 30 que crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Veja bem que o apóstolo Paulo não diz crê em Jeová Rafá. Jeová Rafá quer dizer Salvador. Ele não falou crê em Jeová, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então o apóstolo, escrevendo aos Filipenses, ele disse: por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome. No Velho Testamento havia os 7 nomes redentores, então, que se cumpriram na pessoa do Senhor Jesus Cristo, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra. A Bíblia ela é profundíssima. Veja bem, nos céus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus. A igreja está nos céus. Há uma igreja que já está na 6ª dimensão, que está no paraíso, nos céus, e também na terra. Ali está falando da região celestial, conforme o apóstolo Paulo foi em 2 Coríntios 12 até o 3º céu, e ele disse que ouviu palavras inefáveis que ele não poderia falar ao homem, mas ele disse ao homem, nunca subiu ao coração e nunca chegou ao ouvido, para que Deus preparou para aqueles que o amam. Continuando então, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Que coisa boa é a palavra de Deus. Jesus disse verdadeiramente: a minha palavra é comida e a minha palavra é bebida. O Senhor Jesus, ele disse em Mateus 22 e 29, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Oh, que coisa tremenda! Se está nas Escrituras a vida eterna, Jesus disse: examinai as Escrituras, vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. No Evangelho de João, no capítulo 3 e no verso 18, diz assim, ó, quem crê nele não é condenado. Por quê? Porque ele é o Salvador, meu irmão. Mas quem não crer nele já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. É o único. Que coisa tremenda. Então, a Bíblia diz em João capítulo 5 e no verso 24, Jesus disse: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Oh, que coisa tremenda! A Bíblia diz em Romanos 8, portanto, agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que já não ando mais segundo o curso deste mundo. Oh, meu irmão, nós recebemos a vida, nós vivemos como novas criaturas da eternidade. Nós éramos velhas criaturas do tempo. E ele diz, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Cristo, a palavra, Jesus, o sangue, o Espírito Santo que está sobre a palavra, que já não ando mais segundo o curso desse mundo, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou
da lei, do pecado e da morte. Aleluia! Eu quero dizer para você que o programa Fé para Vencer, ele tem o bom cheiro de Cristo. Nós não somos uma denominação, nós somos o corpo místico do Senhor Jesus Cristo na terra. Nós não somos uma religião, nós não somos uma seita, nós somos servos do Deus vivente. Nós somos o templo do Espírito Santo proveniente de Deus. O apóstolo Paulo escreveu em Gálatas 3:27, disse: portanto, vocês que foram batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. E a Bíblia diz que quem está em Cristo, quem está na palavra, nova criatura é. E as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. 2 Coríntios 5 e no verso 17. Coisa boa é coisa boa. A Bíblia diz em Atos 10:43, olha o poder. Se você tivesse uma dívida para o banco estivesse botando a sua casa na hipoteca, na justiça, mandando você para leilão, e você estaria devendo, e você perderia o sono, e você estaria abalado, porque você tinha uma dívida. E o apóstolo Paulo escreveu em Filipenses, diz que havendo riscado a cédula que era contra nós, nossos pecados. E a Bíblia diz, Atos 10:43, então, que o nome do Senhor Jesus Cristo dão testemunho todos os profetas, dos que creem no seu nome receberão o perdão dos seus pecados. Então veja bem que Lucas 24:47, o poder de perdoar pecado, que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Se você olhar a Bíblia de João Ferreira de Almeida, as primeiras edições, né, tem a corrigida, atualizada, mas a primeira, a linguagem popular, lá em Mateus 28, quando Jesus aparece pela primeira vez aos apóstolos, e não foi literal a igreja. Depois a Bíblia narra novamente que Jesus apareceu a segunda vez lá em Lucas 24:45. Então abriu-lhes o entendimento dos apóstolos para compreenderem as Escrituras, que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados por todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós minhas testemunhas, porque eu enviarei a promessa de meu Pai. Ficai, portanto, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Poder. Jesus disse: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Na mensagem O Sinal 116, o profeta de Deus, ele disse: a obediência em toda a palavra te dá direito em você ter o Espírito Santo. Agora eu quero dizer para você, nós precisamos nos unir numa unidade em volta da palavra e termos o companheirismo, porque isso é o momento do profeta de Deus. Voltando à nossa escritura de Atos 10:43, aonde nos dá esta garantia de receber o perdão dos nossos pecados. Há um perdão, há um poder, sim, perdoado. Se você vai ali naquele gerente do banco e você tem uma dívida, ele vai lá, acerta, ele tem poder para acertar a tua vida. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. É um poder, irmão, de você ser gerado um filho, uma filha de Deus, uma nova criatura. Então Jesus mandou os seus apóstolos que ficassem na cidade de Jerusalém e que em seu nome, veja bem, como é que Jesus não mandou batizar no seu nome? Agora, se a tua denominação, se a tua religião batiza na Trindade, batiza errado,
Ô meu irmão, Deus tenha misericórdia. Deus te tire do sistema dos homens e traga para o seu reino, para a sua palavra, e que você venha a nascer de novo, nascer da água e do Espírito e entrar no reino de Deus, fazer parte desse povo que é chamado para estar nas bodas do Cordeiro. Então, nós vamos para Jerusalém. Irmãos, a Bíblia não tem nada errado. Errado estão os teólogos. Pedro era pescador. Qual foi a faculdade de teologia que Pedro cursou? Nós também não vamos aqui compartilhar com a ignorância, falar errado, discordar do que está certo, mas é uma teologia que interpreta a Bíblia. A Bíblia diz que a Escritura não é de particular interpretação. Em Marcos 7, e no verso 7, nos diz: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homem. Doutrinas que são mandamentos de homem. A Bíblia diz em 1 Coríntios 14, 34: as mulheres estejam caladas nas igrejas, no sentido de ser missionária. Deus nunca chamou uma missionária. Deus nunca chamou uma mulher para pregar. Jesus tinha 12 apóstolos. Moisés ordenou os levitas, não tinha mulher. E veja bem, a Bíblia diz em Lucas 14, no verso 26: aquele que não deixar pai, mãe ou mulher, por amor de mim, não é digno de mim. Então, Deus chama o homem é o cabeça. E o cabeça, então, ele conduz a Cristo, a família, a esposa, os filhos. Aqui, em 1 Coríntios 14, 34, Paulo disse: é uma vergonha que as mulheres preguem na igreja. Porventura, saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Quem escreveu foi o apóstolo Paulo, mas ele, como apóstolo, profeta, ele tinha autoridade, ele tinha contato com Deus. Quem mandou escrever foi Deus. Então você precisa examinar a Escritura. Ou você vai ficar com a doutrina de Deus, com a doutrina dos apóstolos, conforme Efésios 2:20, que nos diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, o Senhor Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. É a pedra que os edificadores rejeitaram. Mas nesta noite, os seus filhos, as suas sementes, estavam esperando pela mensagem restauradora para que nós pudéssemos receber. Então, Apocalipse 3, a Bíblia diz que na era de Laodiceia, Jesus, a palavra, conforme 1 Coríntios 14, 36, que nos diz: porventura, saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Jesus aparece na porta das igrejas, dizendo: eis que eu estou à porta e bato, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque eles colocaram a palavra para fora, trouxeram os teólogos, trouxeram os credos e trouxeram os dogmas. Por isso o apóstolo Paulo, ele escrevendo em Atos 20 e no verso: porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Atos 20, 27. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Vejam que a igreja, até o ano 325, ela batizava em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. No ano 325, quando deu o concílio de Niceia, quando o Império Romano se juntou com os bárbaros, com os pagãos, e formaram então a Roma Imperial. A Igreja Católica, ela veio existir no ano 325, com a falência do Império. Então houve a fundição entre o paganismo e o imperialismo, e fundiram
a Roma papal. Nós estamos aqui para falar a verdade. Veja bem que ali começou então começar a introduzir os credos e os dogmas e tirar a doutrina dos apóstolos, que era o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. E não foi poupado o rebanho mesmo. Mas nesta era, Deus então tem trazido o restaurador, o profeta de Malaquias 4, 5 e 6, o profeta que Jesus falou em Mateus 17, 11. Elias virá e restaurará todas as coisas. Nós nos sentimos alegres, porque, conforme nós mencionamos, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então, Jesus tinha dado a chave para Pedro. Jesus, irmão, ele fez a comissão. Lá em Mateus 16 e 13. Deu a chave. E quando ele deu a chave para Pedro, então, ele deu a chave para Pedro ligar. Porque é com a chave que você abre a porta, é a chave que você liga o carro, é a chave que você entra dentro do carro, é a chave do reino dos céus. E quando o Espírito Santo desceu em Atos 2 e 15, Pedro pregou um discurso e disse: saiba com certeza, ó casa de Israel, que a este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E eles perguntaram para Pedro e os demais apóstolos: o que faremos, varões irmãos? E disse Pedro, veja bem, ali estavam todos os apóstolos, de menos Judas. O que faremos, varões irmãos? E disse Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados. Porque a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto o Senhor Deus chamar. A promessa. E Pedro disse que você vai ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, você vai receber o dom. Veja, não são os dons de 1 Coríntios 12, que são os dons de língua, mas o dom da vida eterna. Romanos 6,23 nos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por isso, Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Há um poder nas Escrituras. O apóstolo Paulo escreveu 14 livros do Novo Testamento. O apóstolo João, irmão mais novo do Senhor Jesus, que essa conversa que a Virgem Maria não teve mais filho, essa conversa é conversa de pagão, do paganismo, do catolicismo. Ela teve família normal com José depois do nascimento de Jesus. Assim relata as Escrituras. João do Evangelho, apóstolo. João do Apocalipse, profeta. E João das 3 cartas, pastor de Éfeso. Veja bem, João, 5 cartas. O apóstolo Paulo, 14 cartas, dá 19. O apóstolo Pedro batizou 3.000 almas em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. Não tem ninguém batizado nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Isto vem do romanismo. E isso chegou no pentecostalismo, porque o pentecostalismo saiu de wesleyanismo, e o wesleyanismo saiu dentro do luteranismo, e o luteranismo saiu dentro do catolicismo. Por isso, nesta era, Deus enviou um profeta para restaurar novamente esta árvore, esta raiz, para buscar a origem. E o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 3,11: ninguém pode pôr outro fundamento além do qual já está posto. O fundamento é Senhor Jesus Cristo. Então veja, nós estamos naquilo que é verdadeiro. Conforme 1 João 5,20 diz: sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conhecemos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Que coisa boa! Você que não é batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, as Escrituras não reconhecem esse batismo. Por isso,
a necessidade de você conhecer a palavra, conhecer a verdade. Ele cita nos púlpitos das igrejas, conhecer a verdade. A ceia está errada. A ceia tem que ter o pão asmo, conforme Levítico. Está lá o pão asmo, pão sem fermento. Tem que ter representação autêntica, original. O vinho tem que ser puro. Jesus disse que aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não pode ter vida em si próprio. E a terceira coisa na comunhão é a doutrina de lavar os pés uns aos outros. Jesus disse em João 13, versículo 5: se vós não lavar, não tens parte comigo. E quem não tem parte com Jesus, tem parte com quem? Por isso, Apocalipse 18:4 diz: e eu ouvi uma voz do céu que dizia: sai dela, povo meu. Ó, é dela e suas filhas. Olha em Apocalipse 17. Sai da denominação, sai da religião, sai do galho, sai do ismo, sai dos dogmas, sai dos credos e vem para a palavra. Sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados e nem incorra nas suas pragas. Por isso nós te convidamos para você estar adorando conosco ali na Igreja Evangélica O Tabernáculo da Fé, que é o mesmo segmento de Moisés do Velho Testamento, é o mesmo segmento dos apóstolos. E lá em Apocalipse 21:3, então, o apóstolo João ouviu uma voz que vinha do trono de Deus que dizia: eis aí o tabernáculo de Deus para com os homens. O Senhor Deus habita nele, e ele será o seu povo, e ele será o seu Deus. Apocalipse 22:12. Jesus disse, Jesus, e não foi outro: eis que cedo venho. E nós estamos esperando a vinda, porque Jesus não veio ainda. Esse negócio de dizer que Jesus já veio, isso é coisa de tonto, coisa de virginécia. Mas eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Oh, que coisa boa! Por isso João disse: ora vem, Senhor Jesus. A graça e a paz, Pastor Mazuco. Procure no YouTube, no Facebook, que você encontrará nossas pregações. Muito obrigado, Deus os abençoe. Conosco, o nosso cooperador estará fazendo uma oração. Os ouvintes, que Deus abençoe a todos. Uma palavra de oração neste momento. Pai Celestial, Deus bendito e santo, estamos aqui, Senhor, nesta noite, através dessa emissora, Senhor, para levar a Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra são espírito, são vida, Senhor. Pedimos a Tua bênção, Senhor, que o Senhor abençoe os ouvintes, todos aqueles que receberam de bom grado a Tua palavra que foi ministrada pelo pastor Juarez Mazuco nesta noite, Senhor. Que o Senhor venha nos abençoar, nos guardar nas Tuas santas mãos, Senhor, nos dando força para seguir a caminhada, para buscar o Teu Santo Espírito, para caminhar na verdade, pois o Senhor se alegra a saber que os Seus filhos andam na verdade. Nos fortalece, Senhor, na força do Teu poder, com a Tua unção, Senhor, com o Teu Santo Espírito que o Senhor prometeste que enviaria à terra, Pai. Agora te agradecemos, Senhor, com humildemente nesta noite, pedindo, Senhor, que o Senhor nos guarde e nos livre de todo o mal, Senhor. Abençoe os ouvintes. Em nome de Jesus Cristo te agradecemos. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Programa Fé para Vencer, se o Senhor permitir, estaremos amanhã, a partir das 22 horas, com a mensagem de fé e oração. Fique com Deus. Deus vos abençoe.